Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito da classificação dos músculos quanto à quantidade de ventres e da classificação dos músculos quanto à função muscular. Então olha só, quando eu penso num músculo então, o músculo ele pode ser classificado quanto à quantidade de articulações, se eu estou pensando em função, e a gente já falou sobre isso, quanto à quantidade de articulações, ele pode ser classificado então como um músculo, né, monoarticular, como um músculo biarticular ou como um músculo pluriarticular. Quando ele cruza uma única articulação, quando ele cruza duas articulações ou quando ele cruza três articulações, beleza. Felipe, mas como é que se dá então a classificação quanto à quantidade de ventres? Então, quanto à quantidade de ventres, o músculo ele pode ser classificado como um músculo fusiforme, como um músculo bíceps. Então, o que seria um bíceps, então? Um bíceps é um músculo que tem dois ventres. O que é um tríceps, então? O tríceps é um músculo que tem três ventres. E o que é um quadríceps, então? Quadríceps é um músculo que tem quatro ou mais ventres. Então, quando a gente pensa, então, em classificação dos músculos quanto à quantidade de ventres, ele pode ser classificado como músculo fusiforme. Então, o músculo fusiforme nada mais é, então, do que um músculo que tem um único ventre. Felipe, me dá um exemplo, então, de um músculo fusiforme. Então, um músculo fusiforme, por exemplo, o bráquio radial. Outro músculo fusiforme, por exemplo, o músculo braquial. Outro músculo fusiforme, por exemplo, pensando no braço ainda, córaco braquial. Né? São músculos fusiformes, ou seja, ele tem uma origem, uma inserção, ou seja, um tendão proximal, um tendão distal e o ventre interposto entre esses tendões, beleza? Felipe, o que significa um bíceps então? O bíceps é aquele músculo então que ele tem dois ventres, só que esses dois ventres têm algum tendão em comum. Então eu vou ter ou o tendão proximal ou o tendão distal vão precisar ser comuns. Ué, mas eu não posso ter duas origens e duas inserções? Espera aí, se eu tiver duas origens e duas inserções, o que eu tenho na verdade são dois músculos separados. Agora, quando eu tenho dois músculos ou dois ventres que se inserem através de uma única inserção, então eles são chamados de bíceps. Então, exemplo, bíceps braquial. O que é o bíceps braquial, então? O bíceps braquial ele vai ser formado, então, por dois ventres. Um ventre que a gente chama de porção curta, que tem sua origem, então, no processo coracoide da escápula, e outro ventre, então, que a gente chama de porção longa, que tem sua origem, então, no tubérculo supraglenoidal. Esses dois ventres, então, né, que saem desses tendões, tanto do processo coracoide quanto do tubérculo supraglenoidal, eles se juntam e formam uma única inserção distal, que vai se inserir, então, o que vai se dar, então, lá na tuberosidade do rádio. Então, se eu tenho um músculo fusiforme, exemplo, córaco braquial, bráquio radial, braquial, eu tenho uma origem e uma inserção, dois tendões, beleza? Se eu tenho um bíceps, Felipe, quantas inserções ou quantos tendões eu tenho? Três. Ou seja, eu tenho duas inserções separadas e uma inserção junta. Exemplo clássico disso, então, bíceps braquial. Eu vou ter uma origem no processo coracoide, uma origem no tubérculo supraglenoidal e uma inserção, então, lá na tuberosidade do rádio. Beleza. Então, além do bíceps braquial, outro exemplo que a gente pode dar, então, é o bíceps femoral, que aparece no desenho aqui pra gente. Esse bíceps femoral, então, diferente do bíceps braquial, que teve duas origens e uma inserção, o bíceps femoral vai ter uma origem e duas inserções. Qual é a origem, então, do bíceps femoral? O bíceps femoral vai ter origem, então, na tuberosidade isquiática. E depois, as inserções, a porção curta vai se inserir, então, na parte posterior, então, da diáfise do fêmur. E aí, como ela sai da tuberosidade isquiática e vai até a porção posterior da diáfise do fêmur, ele vai ser classificado como monoarticular, ou seja, ele vai ser um músculo extensor, então, de quadril. E a porção longa, então, ela desce, cruza a articulação do joelho e se insere posteriormente na cabeça da fíbula. Felipe,
Mas a porção longa do bíceps femoral, então, ela não faz parte dos isquios tibiais? Que os isquios tibiais, quando a gente estuda os isquios tibiais, a gente estuda semitendinoso, semimembranoso e porção longa do bíceps femoral. Não é isso? Ah, então os isquios tibiais não são músculos que morfologicamente saem, né, da tuberosidade isquiática e vão até a tíbia? O semitendinoso, sim. O semimembranoso, sim. O bíceps femoral, porção longa, não. Por isso que ele tem uma relação muito importante com a biomecânica do joelho, principalmente com a biomecânica da cabeça da fíbula. Ué, então por que a gente fala, então, que esse bíceps femoral, ele também é essa porção longa ou cabeça longa, também faz parte dos isquios tibiais? Porque funcionalmente eles têm a mesma função, eles executam o mesmo movimento. Que movimento é esse? Flexão de joelho e extensão de quadril. Então, quando a gente pensa na função, flexão do joelho, extensão de quadril, a gente pensa nos posteriores de coxa. Quem são eles, então? Semitendinoso, semimembranoso e porção longa do bíceps femoral. Só que a porção longa do bíceps femoral, apesar de funcionalmente ser considerada, então, como isquio tibial, morfologicamente ela se insere, então, lá na cabeça da fíbula. Então, ele seria um isquio fibular. Só que isso não existe, essa terminologia não existe, tá? Então, esse outro exemplo, então, tá? De um bíceps. E a gente tem que perceber o seguinte, que um músculo, quando ele é um bíceps, ele pode ter um ventre sendo monoarticular e o outro sendo biarticular, os dois ventres sendo monoarticulares ou os dois ventres sendo biarticulares, tá? Então, um exemplo que eu dei para vocês aqui, o bíceps braquial, os dois ventres do bíceps braquial, então, eles são biarticulares. Quando a gente pensa, então, no bíceps femoral, a gente tem um ventre, então, que ele é monoarticular e outro ventre que é biarticular, tá bom? Agora, a classificação agora é quanto à quantidade de ventres. Próxima classificação, então, tríceps. Felipe, então tríceps é óbvio, né? Se o fusiforme só tem um ventre, o bíceps tem dois ventres, o tríceps tem três ventres. Exatamente isso. E da mesma coisa, né, que aconteceu então lá no meu bíceps, né, ou seja, que eu posso ter os dois ventres mono, ou um ventre mono, um ventre bi, ou os dois ventres biarticulares, no tríceps a mesma coisa. Eu posso ter um ventre monoarticular e os outros biarticulares, um ventre biarticular, os outros monoarticulares. Então, o exemplo clássico, ou os exemplos clássicos de tríceps. Tríceps braquial. Então, o nosso tríceps braquial, então, ele vai ser formado por três ventres. Só que olha o que acontece. A porção longa do tríceps braquial é a única porção, então, que ela vai ser biarticular. Por quê? Porque ela tem a sua origem no tubérculo infraglenoidal e depois ele vai, junto com as outras porções, então, se inserir lá posteriormente no olécrano da una. Então, esse tríceps braquial, porção longa, ele vai realizar tanto o movimento de extensão do ombro quanto o movimento de extensão do cotovelo, beleza? E as outras porções do tríceps braquial? Os outros ventres do tríceps braquial, então, eles saem direto do úmero. Então, se eles saem do úmero, da região posterior, né, do úmero, e vão, então, até o olécrano da una, eles são monoarticulares. Por quê? Porque eles só cruzam a articulação do cotovelo, mas eles são tríceps. Outro exemplo de tríceps clássico, que a gente chama de tríceps sural, que nada mais é do que a panturrilha. Epa, Felipe, peraí. A panturrilha não é formada por dois músculos, pelo gastrocnêmio e pelo solear? O gastrocnêmio, um bíceps, e o solear, um músculo fusiforme? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque se a gente parar para pensar, tanto o gastrocnêmio quanto o solear, ou seja, os dois ventres do gastrocnêmio quanto o ventre do solear, então, eles se inserem através de um tendão único, que a gente chama de tendão calcâneo, que ficou muito conhecido aí, né, por causa da história de Troia aí, como tendão de Aquiles, né, que é o tendão calcâneo, na verdade. Então, esse tendão calcâneo, ele vai ser o ponto de inserção distal, tanto dos dois ventres do gastrocnêmio, quanto do solear. Por isso a gente pode falar que gastrocnêmio e solear, eles formam um tríceps, que é o tríceps sural. Sural é de perna, então seria o tríceps da perna. Então, morfologicamente, a gente pode falar que a gente tem um tríceps sural, tríceps da perna, que é formado por três ventres, sendo que dois ventres são do gastrocnêmio e um ventre do solear.
só que funcionalmente eles têm uma dinâmica diferente. Por quê? Porque o gastrocnêmio ele é biarticular, ele tem sua origem, então, nos côndilos femurais, posteriormente, enquanto o solear ele é monoarticular. Ele vai ter a sua origem, então, ou seja, a sua inserção superior, sua inserção proximal na tíbia. Então, o solear ele só faz movimento no tornozelo. Já o gastrocnêmio ele faz movimento, então, tanto no tornozelo quanto movimento também no joelho, né? Então, ele vai ser flexor plantar mais flexor do joelho, mas ele morfologicamente é considerado como um tríceps. Felipe, e se a gente pensar então nos músculos da pata de ganso? A mesma coisa. Morfologicamente, eles são um tríceps. Quem são os músculos da pata de ganso, então? Sartório, grácil e semitendinoso. Por que isso? Porque o sartório, que é um músculo anterior, o grácil, que ele é um adutor, e o semitendinoso, que é um posterior, eles se juntam e se inserem através de um único tendão, então, na porção medial, então, da tíbia. Então, quando a gente fala, então, em pata de ganso, e por que pata de ganso? Né? Porque eu tenho um na frente, um no meio e um atrás. O da frente, quando eu estou pensando em movimento do quadril, o da frente é flexor, o do meio é adutor, o posterior, então, ele vai ser extensor. Por que a gente estuda eles separados? Porque funcionalmente eles têm funções completamente separadas, completamente diferentes e divergentes. Agora, morfologicamente, ele também pode ser classificado como um tríceps. Por quê? Porque eu tenho 3 origens e um único ponto de inserção. Aí a gente tem que lembrar o que é uma classificação morfológica, se eu estou pensando só na estrutura morfologicamente estática, sem movimento, e como se dá, então, a classificação quanto à função. Então, às vezes, funcionalmente, a gente estuda uma estrutura ou um músculo separado, mas morfologicamente a gente vai estudar ele junto. Por quê? Porque, na verdade, eles vão ter a mesma característica, a mesma origem. Por isso que a gente fala o seguinte, quando o indivíduo, então, ele tem uma tendinite de pata de ganso, essa tendinite de pata de ganso ela pode ser uma disfunção do sartório, ela pode ser uma disfunção do grácil ou ela pode ser uma disfunção do semitendinoso. Então a gente tem que avaliar sartório, grácil e semitendinoso para saber quem está causando aumento de tensão e, consequentemente, aquela lesão no compartimento medial, então, do joelho, que vai ser, então, o ponto de inserção do nosso músculo aí, que a gente chama, então, da pata de ganso, né? Que seria formado, então, por esses 3 ventres que a gente estuda funcionalmente separados. Beleza, então agora a gente falou então exemplos e classificação dos músculos então que são classificados então como tríceps. Felipe, os próximos músculos são quadríceps. Então o que é o quadríceps? É óbvio, tem 4 ventres, mais ou menos. Quadríceps são todos os músculos que têm 4 ou mais ventres. Mas o exemplo clássico do quadríceps então é o quadríceps da coxa, né? Ou quadríceps crural. Sural significa perna, crural significa coxa. Né? Então, o meu quadríceps crural, ou quadríceps propriamente dito, que a gente só conhece como quadríceps, que é o músculo anterior da coxa, então, ele é formado por 4 ventres morfológicos principais. Felipe, mas quando eu fui estudar funcionalmente, eu vi que lá nos vastos, então, eu vou ter oblíquo interno, oblíquo externo. Isso a gente fala de função, e a gente vai estudar isso em biomecânica aplicada. Agora, morfologicamente, ele vai ter 4 ventres. Quem são esses 4 ventres? Reto femoral, vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. São os 4 ventres principais aí que a gente estuda na morfologia do quadríceps. E dentre esses 4 ventres, 3 ventres são monoarticulares, ou seja, todos os vastos são monoarticulares, vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral, tem suas origens, então, no fêmur, enquanto o reto femoral tem sua origem, então, na espinha ilíaca antero-inferior. Então, a gente pode falar que o reto femoral ele gera movimento tanto no quadril quanto no joelho, enquanto os vastos, então, eles geram movimentos só no joelho. Então, os vastos são extensores de joelho, enquanto o reto ele é extensor de joelho e auxilia na flexão de quadril também. Beleza? Com isso, a gente fecha, então, a nossa classificação muscular, quando a gente pensa em classificação muscular quanto à quantidade de ventres.